número 3. Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante, está escrito assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Diga assim: a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. Amém? Eu queria nesse culto da família falar sobre um tema muito importante: decisões que decidem destinos. Decisões que decidem destinos. As nossas decisões, elas vão impactar as futuras gerações. Nós estamos em um culto de família onde nós acabamos de orar, ungir, abençoar a nossa casa. Isso é uma decisão espiritual. E cada decisão que nós tomamos são sementes que nós plantamos, que nós iremos colher algum tempo depois. E a Bíblia, ela conta várias histórias, várias passagens de famílias, cidades, e por que não dizer nações, que foram impactadas, transformadas a partir de decisões de famílias. O texto que nós lemos agora narra o início da mudança de cativeiro do povo de Israel em direção à terra prometida. Eu não sei se você já observou, mas em Êxodo capítulo 1 e o capítulo 2, há 2 períodos diferentes. O capítulo 2 é o pontapé inicial para a mudança de destino do povo hebreu. Tudo aquilo que nós conhecemos de milagres, tudo aquilo que nós conhecemos de maravilhas, de sobrenatural, vai começar a partir do capítulo 2. O capítulo 1 de Êxodo vai justamente falar sobre a opressão, mas no capítulo 2 vai falar sobre a esperança. Por exemplo, no capítulo 1 vai falar sobre a morte de José. E no capítulo 2 vai falar sobre o nascimento de Moisés. Você sabe que José simboliza sonhos. E Moisés, na Bíblia, ele é o libertador, que simboliza esperança, futuro, coisas novas. Então a Bíblia, ela trabalha muito com essas transições, com essas mudanças de períodos. Então morre José e nasce Moisés. Passa-se um período de sonhos, então os sonhos são sepultados, coisas velhas são sepultadas, a história de José se finda, e agora no capítulo 2 começa então a história do libertador Moisés, porque Deus sempre tem algo novo. Em cada semana, em cada mês, em cada ano, em cada estação, Deus tem algo novo. Não tem como a gente entrar numa terra prometida com uma mentalidade de um José que já morreu. Os sonhos de José foram bons para o tempo que José estava vivo. Uma vez José morto, os sonhos morrem juntos. Então se precisa levantar um Moisés, se precisa nascer um libertador, para que se a história continue, para que os planos de Deus se cumpram. O problema é que às vezes nós estamos tão em um clima saudosista de coisas que nós vivemos lá atrás, que isso nos impede de viver algo novo hoje. Capítulo 1, Deus está dizendo, José se foi. Mas no capítulo 2, a Bíblia está dizendo, Moisés está nascendo. Existem sonhos que você viveu, coisas que você viveu, foi maravilhoso, mas passou, diga passou. Diga, Deus tem algo novo. Então José aponta para o passado e Moisés aponta para o futuro. O que a Bíblia quer nos perguntar aqui, nesses 2 capítulos, é chorar ou se alegrar? Porque o capítulo 1 é um capítulo de choro, é um capítulo de luto, é um capítulo onde José morreu. Mas o capítulo 2 é um capítulo de alegria, é um capítulo de esperança, é onde Deus vai se manifestar em uma sarça, onde a história vai começar a ser desenrolada, onde destinos serão destravados, onde vai começar o início da libertação de um povo que estava cativo 430 anos. Então a pergunta que Deus faz para mim, para você, para a nossa família é: ficar chorando pelo José que passou, pelos sonhos que se passaram, ou se alegrar porque Moisés está nascendo nesses dias?
Eu quero que você entenda que o que vai acontecer aqui nos versículos que nós lemos são decisões de uma família que vão impactar a história de uma nação inteira. Eu sei que os nossos olhos, a partir do capítulo 2, se olham para Moisés. De fato, Moisés foi um grande profeta. Moisés foi o homem que falou com Deus tete a tete, como se fala com um amigo. Mas a história de Moisés só está aqui porque uma família decidiu tomar algumas decisões que impactou a história, a vida e o curso daquela nação inteira. E eu queria pensar com vocês sobre essas decisões que essa família tomou, que trouxe um resultado de mudança que impactou não somente a família deles, mas impactou a nação inteira. Porque Moisés vai ser resultado dessas decisões. Diga assim: Moisés é resultado de decisões tomadas. E eu queria começar a pensar com vocês somente nos 3 versículos que a gente leu, e aqui eu começo a pregação. Qual é a primeira decisão que é tomada, que vai impactar o destino da nação inteira a partir do ministério de Moisés? Primeiro, se você quiser anotar, é a decisão de fortalecer a unidade em tempos de crise. Olha o que o verso 1 diz do capítulo 2: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Aqui, Arão vai casar com Joquebede. 2 nomes bons para você colocar nos seus filhos: Arão e Joquebede, amém? Aí a gente lê esse primeiro versículo, pastor João, a gente acha que é algo tão simples, e não é. Se isso fosse escrito aqui no nosso contexto hoje, em Jacksonville, na América, tudo lindo, essa liberdade que a gente tem, glória a Deus. O irmão fulano casou com a irmã, e maravilhoso, glória a Deus. Mas eu queria que você voltasse lá dentro do cativeiro egípcio. Essa família é escrava. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas tanto os homens quanto as mulheres trabalhavam para a fabricação de tijolos. Acordavam cedo e tinham que descer ao rio Nilo barrento para pegar argila, pegar barro, ir nos fornos quentes, carregando coisas pesadas de dia e de noite, para no final do expediente poder comer um pouco da lavagem que vinha da casa de Faraó. Então o contexto aqui é opressão, o contexto aqui é escassez, o contexto é aqui o império das trevas reinando, a opressão, o jugo aumentando. Aí Deus vem na sua palavra com essas coisas que nos tira do lugar, dizendo que mesmo nesse contexto, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ou seja, eles estão fortalecendo, eles estão estabelecendo unidade, união em tempos de crise. Porque quando Deus quer mudar o destino, Ele une pessoas. Eu vou repetir: quando Deus quer mudar destino, Ele une pessoas. O que está acontecendo aqui, a mudança de destino vai começar através da aproximação desse casal, da confirmação dessa aliança. Os tempos são difíceis, mas eles estão se aliançando. Os tempos não são bons, mas eles estão se unindo. Os tempos são difíceis, mas essa família está sendo estabelecida. Porque Deus vai mudar destinos a partir da família. Deus não muda destinos a partir de indivíduos. Deus muda destino a partir de famílias. Todas as mudanças que a gente encontra na Bíblia foi a partir de famílias. Isso começou em Gênesis, e isso vai se passando em todo o curso da história. E a Bíblia diz que eles vão tomar essa decisão de fortalecer a unidade em tempos de crises. Porque a Bíblia diz que quando Deus quer mudar destinos, Ele une pessoas. Deus, Ele queria mudar o destino do mundo. O que Ele fez? Uniu 12 homens em volta de uma mesa e disse assim: gente, vai ter opressão, vai ter perseguição, mas vamos ficar unidos. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele une pessoas, Ele não separa. É por isso que o diabo, ele semeia a contenda dentro da nossa casa. É por isso que o diabo semeia a contenda dentro da igreja, facções, divisões. Por quê?
Quanto mais separados estivermos, mais fragilizados somos. Aí Deus vem com a unidade do Espírito. Quanto mais Deus nos une, mais forte nos tornamos. Quanto mais a nossa casa está em unidade, mais o propósito de Deus é estabelecido. Eu não sei se você está vivendo dias fáceis ou dias difíceis. Esse casal estava vivendo dias muito difíceis, mas eles falaram: vamos viver a essência da comunhão, a essência da unidade, porque a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. É ali que Deus ordena a bênção. Moisés, olha para mim, Moisés vai ser resultado de uma decisão de unidade em tempos de crise. Quanto mais difícil estiver, quanto mais complicado as coisas forem, a gente permanecer unido, então Moisés vão nascer dessa decisão de unidade. Vai nascer esperança, nascer sonhos, nascer novos tempos quando a gente está unido. Quando Jesus quis mudar a história do mundo, Ele colocou 12 homens em volta de uma mesa. Depois de 12, Ele levantou 70. Eu não sei se você já estudou sobre 70, mas o envio dos 70 não eram 70 apóstolos, eram 70 discípulos comuns. Apóstolos eram 12. E Jesus viu que os 12 não já estavam dando conta. Então Jesus chamou 70 homens comuns e deu a mesma carga de autoridade que tinha dado para os 12. E disse assim: vão também, expulsem demônios, curem os enfermos, entrem nas casas. Se vocês forem recebidos, declarem paz. Não leve alforje, não leve sandália. Deus vai, aleluia, cuidar de vocês. Sejam prudentes como serpente, mas sejam simples como a pomba. Eu estou enviando vocês como ovelhas em meio aos lobos, e tudo que vocês orarem em meu nome vai acontecer. Mas nessa missão, Jesus não disse: olha, você vai por aqui, você vai por lá. Não, Jesus disse assim: olha, o grupo precisa ser dividido em dois em dois. Dois em dois, dois em dois, dois em dois. Por quê, irmão? Porque o Evangelho não é uma ilha, o Evangelho é uma família. A missão que Deus tem para nós não é uma missão solitária, é uma missão em família. Eu preciso de você, você precisa de mim. Olha para duas pessoas perto de você e diga: eu conto com você e você conta comigo. O texto diz assim: foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. Cativeiro, escravidão, e eles estão dizendo: vamos fortalecer a unidade, vamos manter a comunhão dos santos, vamos chamar Deus para dentro dessa aliança. E a partir disso começa então a história de Moisés. Moisés não cai de paraquedas, Moisés não nasce da terra, Moisés não é trazido por uma cegonha. Moisés é fruto de alguém que disse assim: está difícil, mas nós vamos nos unir. Está difícil, mas nós vamos permanecer. Está difícil, mas nós vamos se aproximar e não nos separar. Segunda decisão que muda o destino da nossa casa, da nossa família, é a decisão de olhar a vida na perspectiva de Deus. Nós precisamos aprender a olhar a vida na perspectiva de Deus. Olha o que diz o verso de número 2. Aqui eles já casaram, e o verso número 2 diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, diga filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Diga assim: vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Olha para mim. Por que a mãe de Moisés esconde Moisés? Por que essa mulher escondeu Moisés? Qual foi o motivo? Aquela noite apareceu um anjo? Sim ou não? Apareceu um anjo? Não. No nascimento de Jesus, o anjo apareceu e falou para Maria e para José: fujam daqui que querem matar o menino. Mas aqui para Moisés apareceu um anjo? Apareceu uma profetisa, um profeta revelando alguma coisa? Então por que Joquebede esconde Moisés? Por quê? Está no texto, gente. Se puder colocar aqui, por favor, coloca o versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo, para a gente poder meditar junto nisso aqui. Está no texto. Êxodo capítulo 2, versículo 2, será que vai conseguir, pastor? Vamos lá? No 3 todo mundo lê junto. 1, 2, 3, vai lá. Por que ela escondeu ele? Não, deixa no 2.
Deixa parar. Vendo que era, vírgula, ela o escondeu por 3 meses. Olha para mim. Isso não está à toa na Bíblia. Ela era escrava, não tinha pré-natal, trabalhava de dia, às vezes até à noite, carregando coisas pesadas, se alimentava mal, dormia mal, estava grávida. Alguns historiadores dizem que naquela época, de cada 10 bebês que nascia dos hebreus, 7 ou 8 nascia com algum problema, senão, quando não, morria no próprio ventre da mãe, aborto espontâneo, essas coisas. Quando Joquebede engravida, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que a expectativa dela não é boa. Quando ela é engravida, talvez ela pensou, acho que esse menino não vai vingar, não, esse menino vai nascer com algum problema, esse menino talvez nem tenha vida. Mas diz o texto, quando chegou o dia do parto, quando as parteiras entregaram Moisés na mão dela, o texto diz assim, vivendo o que ele era, a palavra bonito aqui, que nós lê bonito, a gente sempre olha para uma aparência, para a estética, mas no hebraico, a palavra bonito é tov, que significa bondade de Deus sobre algo. Vou repetir, a palavra bonito aqui no original é bondade de Deus sobre algo. Quando ela pegou Moisés na mão, ela viu que tudo estava perfeito, os bracinhos perfeitos, os pés perfeitos, os olhinhos perfeitos, o nariz perfeito, boquinha perfeita. Ela disse, tov, bondade de Deus está sobre esse menino. Esse menino contrariou as estatísticas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Esse menino tinha tudo para virar um aborto espontâneo, um feto que não deu certo, mas a bondade de Deus está sobre isso. Deixa eu te perguntar, o anjo falou para ela teve um sonho, o texto diz, e ela vendo, a maneira como você enxerga a bondade de Deus nos mínimos detalhes, vai dizer se você vai guardar ou se você vai entregar para Faraó aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Qual é a decisão que vai impactar o nosso destino, a nossa casa? É a decisão de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Tudo em volta está dando errado, tem muita coisa feia, eu sei, mas se você olhar para o teu Moisés com os olhos de Deus, você vai ver que a bondade de Deus está sobre ele. A Bíblia diz que ela percebeu a bondade de Deus em meio a tanta dor. E diz o texto, e vendo ela, que o menino era bonito, a bondade de Deus estava sobre ele, então ela escondeu. Perceba que ela só vai esconder depois que ela percebe. Porque qual era o trato? Qual era a lei? Nasceu, entrega para morrer. Mas quando ela viu que tinha as mãos de Deus ali, a Bíblia diz que ela aguardou. A nossa percepção dirá como reagiremos diante do que Deus está fazendo, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa igreja. Sabe por que muitas pessoas não protegem o que tem? Porque não percebem o que Deus está fazendo. O problema é que a nossa geração está acostumado muito com fogo, com tempestade, com terremoto, só com aparições de Deus de uma forma gigantesca, incrível. Ainda que Deus possa agir assim, não significa que Deus agirá toda hora assim. O mesmo Deus que vem através de fogo é o Deus que vem também de uma brisa suave. O Deus que faz chover carne do céu é o mesmo Deus que vai dizer para você, pega uma vara, pega um anzol e vai pescar. E você vai encontrar um peixe. Quando tu abrir a boca do peixe, tem uma moeda lá dentro. Então, das coisas mais complexas até as coisas mais simples, Ele é Deus. E essa manhã Deus me trouxe aqui para dizer para você, comece a perceber melhor o que Deus já está fazendo na sua vida. Para de chamar a sua família de coisa que não faz sentido. Para de chamar aquilo que Deus está colocando na sua mão de coisa feia. Comece a declarar o tov, aleluia. Comece a declarar a bondade de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre a tua saúde. Sabe por que a gente não celebra o que Deus está fazendo? Porque a gente não tem contentamento. Contentamento, que é diferente de felicidade. Eu não sei se você já percebeu, a palavra felicidade na Bíblia quase não aparece. A Bíblia fala sobre contentamento e alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Contentamento é um estado de espírito. O que é contentamento, Senhor? Eu estou feliz com tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu estou contente. E quando você está feliz com aquilo que você já tem, você agradece, você celebra, você não fica murmurando pelo aquilo que ainda você não recebeu, porque você está investindo o seu tempo para se alegrar por aquilo que Deus já colocou nas suas mãos.
é contentamento. E quando a gente não tem contentamento, nós não temos motivo algum para celebrar. Jesus, ele disse certa vez assim: veio João Batista, que não bebia vinho, que não se assentava com pecadores, tinha uma pregação dura, e vocês diziam que ele não era de Deus, vocês diziam que ele não era enviado de Deus, vocês diziam que era um louco, um fanático. E de repente veio o Filho do Homem, Jesus dizendo sobre ele, que se assenta com pecadores, que vai em festa, que é acessível a todo mundo, e vocês estão dizendo que ele tem demônio. Aí Jesus disse para ele: sabe qual é o problema de vocês? Vocês são que nem crianças, descontentes. Se a gente troca uma flauta com cânticos de alegria, vocês não pulam, não celebram. E se toca a flauta com cânticos fúnebres, vocês não choram. Ou seja, vocês estão insensíveis, porque toda falta de contentamento traz uma petrificação no coração. Deus está fazendo, mas a gente não percebe. Deus está na casa, mas a gente não sente. Temos saúde, comemos hoje, vestimos hoje, mas a gente ainda quer mais, está murmurando por aquilo que ainda não tem, mas a gente não consegue se alegrar por aquilo que já está nas nossas mãos. Deus está dizendo: comece a perceber que Moisés é bonito. Eu vou repetir: comece a perceber que Moisés é bonito. Sua família, sua casa, seus sonhos, olha onde Deus te colocou, irmão. Será que você consegue olhar 10 anos atrás como estava a sua vida? Onde você estava 10 anos atrás? O que você estava fazendo? Qual era o seu padrão de vida? Como é que você estava vivendo? Talvez perdidão, sem a salvação, sem o teu nome estar no livro da vida. Mas hoje você está aqui na Lagoinha Jacksonville nessa manhã, ouvindo essa palavra junto com os seus filhos, com a sua família, adorando a Jesus, com saúde, bem vestido. Glória a Deus. Será que você pode celebrar a Deus por isso? Será que você pode aplaudir a Jesus porque a bondade de Deus tem te alcançado? Porque quando eu enxergo, eu guardo. Diga assim: quando eu enxergo, eu guardo. Porque Joquebede guardou Moisés? Que ela viu. Diga assim: eu preciso ver, eu preciso perceber. Quando eu percebo, aí eu arrumo força. E vendo que o menino era bonito, ela escondeu. Sabe o que ela está dizendo? Satanás, esse menino não te pertence. Satanás, meu casamento não te pertence, minha família não te pertence, porque eu estou vendo na perspectiva de Deus. A decisão de olhar a vida na ótica de Deus muda tudo, irmão. Muda tudo. A gente precisa começar a olhar com a lente de Deus. Minha oração é que Deus coloque um binóculo espiritual nos seus olhos. Você vai começar a perceber detalhes que você não tinha percebido que Deus está fazendo na sua vida. Irmão, nada é coincidência. Deus está trabalhando em todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sinto a presença dele aqui nessa palavra. Tudo. A decisão de olhar a vida na perspectiva de Deus muda a nossa história, muda a nossa casa, muda. Ela viu e ela guardou. Ela viu e ela disse: eu vou proteger esse menino. Esse menino tem algo diferente nele. Se ele não nasceu com problema, se ele está bonito, se ele está saudável, a bondade de Deus está segurando esse menino aqui. E ela entendeu: eu preciso guardar esse menino. Quanto tempo ela guardou Moisés? Quanto tempo? Moisés vai crescendo, porque tudo que está embaixo da bondade de Deus cresce. Tudo que está embaixo da bondade de Deus prospera. Moisés está crescendo. Moisés, ele nasce batista, mas depois de 3 meses ele vira pentecostal. Virou pentecostal depois de 3 meses. Como batista tradicional, Joquebede está dando conta. Menino não dá um pio, não dá um glória na congregação. Mas 3 meses ele vira pentecostal, aí começa. Aí é glória a Deus para tudo quanto é lado. Joquebede sabe que não pode fazer barulho, porque choro dentro da casa de um hebreu é sinal de vida, barulho é sinal de vida. Aí diz o texto que agora ela vai ter que tomar a terceira decisão, a decisão de confiar em Deus quando as coisas saem do nosso controle. 3 meses Moisés está no controle de Joquebede. Depois de 3 meses Joquebede perde o controle. Não dá mais. Não dá mais. A Bíblia diz assim, ó, coloca o verso 3. Coloca o verso 3, por favor. O verso 3, Êxodo 2, verso 3 diz assim, ó, vamos lá, para a gente ganhar tempo.
O texto diz assim: quando não podia, aqui ó, quando já não podia mais, escondeu. Por que ela vai preparar um cesto? Porque ela não pode mais esconder. Ela decide se unir, ela tem uma visão clara do que Deus está fazendo, mas chegou um momento que isso saiu do controle dela, e ela entendeu que era o momento de tomar a decisão talvez mais difícil de sua vida: colocar Moisés num cesto, entregar Moisés nas mãos de Deus. E essa decisão que ela vai tomar vai impactar o rumo da história da nação hebreia, porque agora ela vai ter que abrir mão daquilo que ela está segurando durante 3 meses. Agora olha para mim. Na mão de Joquebede, Moisés viveu 3 meses, mas nas mãos de Deus, Moisés viveu 120 anos. Não, vou repetir para dar uma glória maior. Na mão de Joquebede, Moisés viveu 3 meses. Quando ela entregou para Deus, Moisés viveu 120 anos. Porque, irmão, quando as coisas estão no nosso controle, elas duram pouco. Mas quando a gente entrega embaixo da soberania de Deus, quando a gente entrega sobre o cuidado de Deus, quando a gente abre mão e diz: Deus, toma conta, porque eu não dou mais conta, aí isso vai durar muito tempo. Moisés só sobreviveu porque ela abriu mão de estar no controle. Escuta, o teu Moisés só vai sobreviver quando você parar de querer estar no controle dele. O menino tem promessa, o menino nasceu contra todas as estatísticas e possibilidades humanas, e agora chegou a hora que ela tem que entregar. E agora Moisés vai sair de 3 meses de cuidado de Joquebede e vai adentrar em um tempo de 120 anos sob o cuidado de Deus. Eu declaro, irmão, que o teu Moisés vai viver muito. Quando nós decidimos confiar em Deus, o nosso futuro não depende mais de lugares. Diga: quando eu decido confiar em Deus, o meu Moisés não depende mais de lugares. Pegou um cesto feito de junco e vedou com pinche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre a margem do Nilo. Irmão, olha para mim. Qual foi o decreto de Faraó para as hebreias? Todos os meninos que nascessem tinha que pegá-lo e jogar onde? Jogar onde as crianças? No Nilo. Matar afogado todos os recém-nascidos. Sim ou não? Olha para o Nilo, pastor João. É forte isso, mas é uma realidade. Olha para o Nilo. Um monte de corpinho, um monte de criança morta. Onde Joquebede vai deixar Moisés? Aonde? No Nilo. Se você chegasse na margem do Nilo agora, no meio daquele silêncio sepulcral, aquele cheiro no ar, ia ter um barulho de vida ali. Deus está dizendo para Joquebede: deixa teu Moisés no lugar mais improvável. Joquebede está dizendo: Deus, mas está todo mundo morrendo lá, mas Moisés não é todo mundo. Porque quando você decide entregar o controle nas minhas mãos, não é mais sobre lugares, não é mais sobre geografia, não é mais sobre condições. Eu vou cuidar do teu Moisés, aonde você deixá-lo. Eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar do seu casamento. Você não vai entrar na estatística de mais um que se foi, mais um que se acabou, mais um que se perdeu. Eu vou cuidar da tua entrada, eu vou cuidar da tua saída. Ninguém vai tocar no teu Moisés. Vai ter um cestinho flutuando no meio de tanta coisa ruim, no meio de tanta crise, e Moisés está lá dentro vivo. Quando você decide confiar em Deus, não é mais sobre lugares, nunca será sobre lugares, nunca será mais sobre ambientes. O Nilo tinha crianças mortas. E outra coisa, os historiadores dizem que o Nilo era um lugar que tinha muito crocodilos. Pode pesquisar isso. Era um lugar onde tinha muito crocodilos, irmão. Aonde ela coloca Moisés? Aonde há um lugar de morte e de perigo, os crocodilos pegam Moisés? Os crocodilos conseguem morder Moisés? Matar? Não, Moisés está lá. Morte e perigo. Mas Moisés está assim no cestinho, flutuando nas águas do Nilo.
Quando você coloca os teus sonhos nas mãos de Deus, nada e ninguém pode roubá-lo, nada e ninguém pode tocá-lo. Essa decisão que no Joquebede vai tomar, que não vai ser fácil para ela, mas vai ser importante para a história. Ela está dizendo: Deus está aqui. Se o Senhor tem promessa, cuida dele. Eu estou colocando ele no lugar mais improvável, mais perigoso. Está aqui. Porque na cabeça de Joquebede está assim: ninguém vai procurar um menino vivo em meio aos mortos. Então eu coloco aqui ele está seguro, mas tem crocodilo, mas está nas mãos de Deus. Eu vou falar algo para vocês aqui, que isso aqui é uma revelação e ao mesmo tempo é uma conjecturação. Não leve isso ao pé da letra, porque não está na Bíblia, mas tudo indica que foi mais ou menos isso. Eu não sei se você já estudou a geografia. Naquela época, os príncipes, as princesas, os nobres, eles se banhavam na parte mais alta do rio. Por quê? Porque a parte mais alta do rio é onde tem água limpa. E a água vai descendo, as partes mais baixas, quem está lá embaixo, então pega a sujeira que está vindo de cima. Faz sentido? Faz sentido? Faraó e a filha de Faraó, a princesa, moravam aonde? Embaixo do Nilo ou em cima do Nilo? A Bíblia diz que os hebreus moravam à margem, lá na parte de baixo do Nilo. Você estuda a geografia bíblica, está assim, eles estão lá embaixo. Joquebede, ela não sobe o Nilo para deixar lá na porta de Faraó, não. Ela entrega no quintal da sua casa e coloca o menino nas margens do Nilo. Sim ou não? Agora, a princesa, ela não vai sair de lá de cima e andar lá para baixo no meio dos hebreus. Não se faz isso, não se mistura. Então como que Moisés vai aparecer para ela? Irmão, eu creio que o Deus que abriu o mar pode fazer todas as coisas, amém? Então eu acredito, pastor João, não me pergunte como. Se o rio, lá em cima está a princesa e Moisés é encontrado lá, fisicamente falando, Moisés tinha que vir para baixo, sim ou não? Mas eu acredito que o cestinho subiu. E a Bíblia diz que a princesa encontrou o cestinho. A única forma de ela encontrar, em duas hipóteses: primeiro, ela desce onde estão os hebreus, que eu acho muito difícil, ou o cestinho sobe onde ela está. Irmão, se você confiar na soberania de Deus, o teu cestinho vai subir o Nilo. O teu cestinho vai nadar contra a correnteza. E a partir dessa decisão, Deus vai mudar o destino da tua casa, o destino da sua família, o destino dos seus filhos, em nome de Jesus. Pode ter morte, pode ter perigo, mas o cestinho vai estar flutuando, vai estar flutuando, vai estar flutuando, vai estar flutuando. E cestinho flutuando é movimento e vida. Movimento e vida. Diga: movimento e vida. É o que Deus tem para você. Quando a gente tem essa decisão, essas três decisões, eu já estou terminando: a decisão de fortalecer a unidade, a decisão de olhar na perspectiva de Deus, a decisão de confiar em Deus quando as coisas saem do nosso controle. Irmão, o destino é alterado, pastor. O destino é alterado. É a nossa decisão. É a nossa decisão. Olha para mim. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vou repetir: o plantio, ele sempre será opcional, mas a colheita sempre será obrigatória. Enquanto você tem sementes nas mãos, você escolhe qual tipo de semente você vai jogar no solo. Uma vez você escolhendo e jogando, não tem mais volta. É obrigado a colher o que você plantou. A decisão que você toma hoje vai impactar seus filhos. A decisão que você toma hoje vai impactar seu casamento. A decisão que você toma hoje vai impactar sua igreja, vai impactar sua cidade, vai impactar sua família. A decisão de se unir, a decisão de olhar na perspectiva de Deus, a decisão de sair do controle e deixar Deus assumir o controle, porque Moisés quer subir o Nilo, e se Moisés quer subir o Nilo, ele vai ser encontrado pela princesa. Se for encontrado pela princesa, ele vai ser levado para o palácio. Se for levado para o palácio, ele vai ser criado 40 anos lá. Depois ele vai ter um encontro com Deus na sarça, e mais 40 anos no deserto, peregrinando com o povo. Aleluia, Deus vai fazer prodígios e maravilhas. Por quê? Porque uma família se levantou para se unir, para enxergar na ótica de Deus e para entregar tudo no controle do Todo-Poderoso. Será que você pode aplaudir a Jesus e ficar de pé? Vamos declarar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, que nós estamos impactando gerações,
As nossas decisões estão influenciando os nossos filhos. Nós não vamos perder os nossos filhos para o faraó. Nós não vamos perder a nossa geração, as nossas gerações para o Egito. Diga assim: a minha casa é de Deus, a minha família pertence a Deus. Diga assim: a partir de hoje eu celebro a unidade, eu celebro a visão que Deus tem me dado, eu celebro o controle de Deus na minha casa. Vamos, Lagoinha, vamos declarar isso juntos nessa manhã. Vamos declarar isso juntos nessa manhã. Vamos, será que você pode levantar suas mãos para os céus? Nós cremos nele. Será que você pode abrir a sua boca e começar a glorificar a Deus, a declarar palavras a Jesus? Vamos. Temer porque se eu estou guardado por esquerda, Claudinha. nunca perdeu batalha. Isso, declare isso sobre a tua casa, sobre a tua família. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Sim, Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, Vamos, Agorinha, vamos. o vento forte, O nosso Moisés está subindo o não rio. vão roubar. O nosso Moisés está subindo as correntezas. Ele não se afogou. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Escute, Em ti, Deus nos trouxe essa manhã aqui para dizer para a gente: viva a unidade. Não deixe o diabo destruir a comunhão da sua casa, a comunhão da sua igreja. O povo de Deus é forte quando eles estão unidos. Olhe para a vida na perspectiva de Deus, porque você só vai conseguir guardar aquilo que você enxergar na ótica de Deus. Aquilo que você despreza, você não vigia. Aquilo que você despreza, você não celebra. Você só guarda aquilo que você tem como precioso, como valoroso para você. É por isso que antes o diabo tomar algo de alguém, primeiro ele vai gerar uma cultura de menosprezo, de desprezo. Porque você, quando olha para algo com um olhar de menosprezo, você abre a mão, você baixa as guardas, a guarda, e é fácil ele levar. É por isso que sempre ele vai depreciar aquilo que Deus está fazendo. Deus está chamando de bênção algo grande, e ele vem e fala: não, mas isso é pequeno. Porque se você olhar com um olhar pequeno, então você vai ter uma força pequena, uma vigilância pequena, é tudo que ele quer para roubar. Mas quando você começa a enxergar a vida numa visão superlativa da graça de Deus, a minha família é o melhor de Deus para mim, a minha casa é o melhor de Deus para mim, o meu trabalho é o melhor de Deus para mim, o meu ministério é o melhor de Deus para mim, essa vida que eu tenho é o melhor de Deus para mim. Então você começa a celebrar.
E quando você celebra, você levanta cercas de segurança, proteção, e o diabo não consegue. Ele não consegue, não consegue, não consegue. O diabo não consegue tirar nada de alguém que está contente em Deus. Não consegue roubar nada. E terceiro, Deus nos ensinou que nós precisamos entregar o controle do nosso Moisés na mão dele. Na nossa mão dura 3 meses, na mão de Deus dura 120 anos. Talvez você entrou com o teu coração aqui ferido, machucado, preocupado. Escuta, o teu casamento que começou no altar vai se manter no altar e vai terminar no altar. Os teus filhos que foram consagrados ao Senhor em um altar, eles permanecerão no altar, serão mantidos pelo altar até os últimos dias da vida dele. Não se preocupe. Se tem promessa, Deus está cuidando. Tenta se acalmar, mãe. Tenta se acalmar, pai. Talvez você está aqui e tem alguém da sua família que não veio nesse culto porque se afastou. Fica tranquilo. Eu sempre digo que filho de crente, ele não se afasta, ele só tira férias. Aleluia. Daqui a pouquinho volta. Está marcado, irmão. Está marcado, está marcado. Enquanto tem uma mãe orando, enquanto tem um pai orando, enquanto tem uma igreja inteira, você está marcado. Deixa eu te falar, não vai muito longe não. Já volta. Já volta, aí a glória da segunda casa será maior que a primeira. Fica tranquilo. Foi Deus que te deu. O diabo não vai roubar aquilo que Deus te deu. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, toda a igreja. Eu quero que toda a igreja faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio em tudo que foi falado. Eu recebo a tua palavra e entrego o meu coração a ti. Diga: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Faça-me permanecer fiel à tua palavra, à tua palavra, à tua vontade. Senhor Jesus, que os meus olhos não venham a ser obscurecidos diante do problema, mas que eu venha enxergar a vida na ótica celestial. Diga: eu sei que o meu Moisés é bonito. Diga: eu sei que a bondade de Deus repousa sobre a minha casa. Diga: Senhor Jesus, hoje eu volto para os teus caminhos. Hoje eu reafirmo a aliança que eu tenho contigo. Me recebe, Senhor. Me recebe com alegria, com anel novo, com sandálias novas, com vestes novas. E eu creio que é uma festa preparada nos céus para o meu retorno. Em nome de Jesus.